Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a lição de número 3. A lição que tem como título A Inerrância da Bíblia. Esta lição faz parte de uma coletânea de lições que estão sendo estudadas neste primeiro trimestre de 2022, que tratam sobre o seguinte assunto: a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Desde já, eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado neste canal. Se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição agora. Se você já é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário e teremos o prazer de te responder, meu querido irmão e minha querida irmã, que está sempre aqui conosco. Eu quero dizer a você que nos conhece hoje, que nós temos o prazer de transmitir para vocês as lições da Escola Bíblica Dominical, da revista Lições Bíblicas. Nós temos no nosso canal a lição de número 1, que foi a autoridade da Bíblia, e temos a lição número 2, a inspiração divina da Bíblia. E agora vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos dê direção e sabedoria naquilo que queremos transmitir e que você possa, neste momento, parar um pouquinho aí. Tenha na sua mão uma caneta, tenha na sua mão exemplares da Bíblia Sagrada. Eu tenho aqui 2 exemplares da Bíblia Sagrada e assim vamos juntos estudar a palavra do Senhor. Oremos. Pai, no nome de Jesus te agradecemos por esta oportunidade rica que temos de aqui transmitir esta lição para os teus filhos, que o teu Espírito nos inspire e que cada palavra possa servir, ó Deus, para que teus filhos possam utilizá-la na próxima lição, junto com as suas classes e seus alunos. Assim oramos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém. Vamos então, irmãos, à nossa aula. Vamos ao nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 5, versículo 18, que diz o seguinte: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Vamos à nossa verdade prática, a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso, podemos confiar em sua mensagem que é incorruptível. Vamos, portanto, à leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, versículo 17 a 21, e carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 15 ao versículo 17. Vamos, portanto, à leitura. Diz assim o primeiro texto: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E assim o texto sagrado prossegue, mas somente até aí a nossa revista traz esse texto de Mateus capítulo 5. Vamos ao segundo texto, Hebreus capítulo 10, versículo 15 a 17. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Vamos agora aos objetivos da lição. Primeiro, informar que a Bíblia é isenta de qualquer tipo de erro. Segundo, explicar que o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível. Terceiro e último, constatar
que a Bíblia é a verdade de Deus? Vou repetir porque é muito importante que o professor saiba exatamente quais objetivos esta lição deseja atingir. Vamos lá. Primeiro, informar que a Bíblia é isenta de qualquer tipo de erro. Segundo, explicar que o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível. E por último, constatar que a Bíblia é a verdade de Deus. Motivação é um elemento que agora vem na nossa revista e eu queria falar para você sobre isso e trazendo uma ilustração. A Bíblia é como uma bússola que nos aponta para o destino que almejamos chegar. Sem ela, é possível tomar outro rumo, escolher falsos caminhos, pegar outra jornada. A Bíblia é a verdade para quem deseja chegar ao céu. Meu querido irmão e irmã que nos ouve neste momento e que nos assiste através deste canal. Quando temos em nossa mão uma bússola, nós queremos encontrar a direção certa. Nós queremos saber onde é o norte. Nós queremos saber para onde realmente devemos ir. Ora, a Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a nossa bússola. Se nós não tivermos a palavra de Deus em nossas mãos, nós estamos desorientados, nós estaremos indo em direções das mais diversas sem chegar aonde realmente desejamos chegar e devemos chegar. Devemos ir ao encontro da vontade de Deus. Devemos chegar nos céus onde o Senhor nos aguarda. E se nós nos desviarmos do caminho, é porque nós estamos seguindo um livro, ou uma orientação, ou uma instrução equivocada. Por isso, Deus deixou para nós um manual. Deus deixou para nós um manual perfeito, sem erros, para que nós tenhamos a direção certa e jamais nos desviemos, nem para a direita, nem para a esquerda. Prosseguindo, vamos então para a introdução. Infalibilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha, infalibilidade, e não erra, inerrância. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas. Nesta lição, veremos a inerrância, a preservação e a verdade da palavra de Deus. Vamos, portanto, ao primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico da nossa lição, na nossa revista, está apenas assim, o que é a inerrância da Bíblia. Mas nós acreditamos que tem mais sentido fazermos uma interrogação. O que é a inerrância da Bíblia? Então, vamos entender de acordo com o que o nosso comentarista nos traz e vamos acrescentar alguma informação se for necessária. Primeiro, nós temos o conceito de inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. É verdadeira em tudo que afirma, é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar. E, como a Bíblia é divinamente inspirada, nós aprendemos isso na lição anterior, ela não pode conter erros. Assim sendo, a inerrância, a infalibilidade e a inspiração estão entrelaçadas. Repetindo, assim sendo, a inerrância, a infalibilidade e a inspiração estão entrelaçadas. Item número 2. A Bíblia reivindica a sua inerrância. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito da sua inerrância. Diz assim o nosso texto: o termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito que toda a palavra de Deus é pura. O salmista afirma que a palavra de Deus ela é provada. Depois nós temos que o caminho de Deus é perfeito e a palavra de Deus é refinada. Então,
A palavra de Deus, ela é pura, ela não vem com mistura, ela vem pura da parte de Deus. Quando Deus fala, fala mesmo. E Deus é Deus de verdade, e por isso o que ele fala não contém erros. Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nenhum jota ou tio se omitirá da lei. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada. E que a Bíblia é a verdade, nós temos em João capítulo 17, versículo 17. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. Agora veja, irmãos, o que eu trouxe para você na próxima tela, algo importantíssimo. Jesus afirma que nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Veja o seguinte, quando se fala jota, na verdade estamos falando de iota no grego. Quando você ler na Bíblia grega, você vai ler a palavra iota e não jota, como nós conhecemos e como está no texto sagrado. E eu chamo a tua atenção para o seguinte, eu trouxe para você o alfabeto hebraico, porque quando Jesus fala iota, ele está se referindo ao iode, que é a menor letra do alfabeto hebraico. Você pode observar na tela que a letra iota é a menor das letras, mas ela fará muita diferença se não estiver no texto sagrado. Veja que aqui, nesta palavra yom, que significa dia, ela está presente, ainda que pareça insignificante, ainda que pareça muito pequena, mas ela tem a sua devida importância. Isso quer dizer o seguinte, nem aquilo que nós consideramos pequeno na Bíblia pode ser descartado. Toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é perfeita e nela não há erro. Então, não podemos desconsiderar nenhum iota, nenhum iode. Por mais simples, por menor que seja, esta letra tem a sua importância no texto sagrado. Agora vejamos acerca do tio, citado em Mateus capítulo 5, versículo 18. Tio, segundo a concordância de Strong. Olha, o texto sagrado tem a palavra queraia. Queraia, um chifre pequeno. Propriamente um pequeno chifre, ou seja, um pequeno gancho, um apóstrofo nas letras do alfabeto, distinguindo-as de outras letras semelhantes, ou um traço de separação entre as letras, ou simplesmente um tio. Meus amados irmãos, pode ser insignificante, mas faz toda a diferença quando temos apenas um sinal. Eu trouxe para você dois exemplos que não estão na Bíblia, mas que nós conhecemos do nosso próprio português. Se nós escrevemos a palavra paz sem acento, nós temos a ideia daqueles que são nossos progenitores. Agora, se eu colocar o acento no i, eu não tenho paz, eu tenho país. Veja que interessante. Agora, veja o segundo exemplo. O segundo exemplo é muito conhecido na língua portuguesa. Quando você coloca um pequeno sinal chamado vírgula, muda completamente o sentido da frase. Matar o rei não é crime. Então, qualquer pessoa pode matar o rei que não será condenado. Agora, a segunda frase, matar o rei não, é crime. Ou seja, não se pode matar o rei porque é considerado um crime. Assim, nós aprendemos que um tio, um sinal, um chifre pequeno, isso faz toda a diferença no texto sagrado. Portanto, não pode ser desprezado, conforme afirmou o Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo, vamos para a terceira parte deste primeiro tópico, o terceiro item deste primeiro tópico, a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica o que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos como sinônimos. Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não a consideram como inerrante,
Por isso, preferimos o uso de ambos os termos, isto é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, incapaz de falhar, e igualmente inerrante, livre de erro. Negar essas verdades é desacreditar de sua autoridade e inspiração divina. Temas que nós já estudamos na primeira e na segunda lição. Vamos, portanto, ao segundo tópico da nossa lição. O Espírito Santo preservou as Escrituras. Vamos lá, é uma parte um pouco densa, difícil para alguns que não têm o hábito de estudar a palavra do Senhor, porque tem muito a ver com disciplinas do seminário, como bibliologia e introdução bíblica, mas nós aqui simplificamos para que você possa entender. Os manuscritos autógrafos. Vamos lá, os manuscritos originais são chamados de autógrafos. São os textos com a grafia do próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Eu creio que você não terá dificuldade de entender que nós não temos mais, devido à antiguidade, devido ao tempo, não temos mais nenhum manuscrito autógrafos, nenhum texto que foi escrito pelo próprio apóstolo Paulo, pelo próprio apóstolo Pedro e que subsiste até os nossos dias. A Bíblia é, acima de tudo, meus amados irmãos, um livro antigo. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos preservam a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Ou seja, nós não temos nenhum texto autografado por nenhum escritor da Bíblia, mas nós cremos que, através da inerrância das Escrituras, os textos foram preservados pelo Espírito Santo e quando foi passado para os manuscritos apógrafos, que nós vamos ver daqui a pouquinho, eles mantiveram a inspiração divina. Prova disso são os resultados que temos da pregação e do uso da palavra de Deus em nossos dias. Vamos, portanto, agora aos manuscritos apógrafos. As cópias dos manuscritos originais são chamadas de apógrafos. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica. E as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançam a credibilidade desses escritos. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez na redação primária da palavra de Deus, ou seja, nos autógrafos que nós estudamos na tela anterior. Mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais, ou seja, nos apógrafos. Vamos, portanto, ao terceiro item do segundo tópico, os apócrifos e pseudoepígrafos. Primeiro, vamos falar um pouco sobre os manuscritos apócrifos. A palavra apócrifos vem de um termo que significa escondidos. E aqui o nosso comentarista cita alguns livros que são considerados apócrifos. O livro de Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros. Estes livros apresentam erros, anacronismos, doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras, a exemplo da oração pelos mortos. Os pseudoepígrafos, que significa falsos escritos, dentre eles a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro, foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Tais livros não constavam na Bíblia dos judeus atestada por Jesus como lei, profetas e escritos. Amados, precisamos aqui com todo amor e cuidado falar sobre estes livros, porque algumas religiões ainda preservam
estes livros com os demais livros da Bíblia. Porém, nós devemos mostrar o que há nesses livros que faz com que na nossa Bíblia, na Bíblia dos protestantes, não haja estes livros, ou seja, nós não temos tais livros, pois nós os consideramos livros apócrifos. E eu trouxe para vocês alguns exemplos, poucos exemplos do que nós temos nos livros apócrifos. Primeiro, nós vamos ler 2 versículos do livro de Tobias e vamos mostrar por que não aceitamos este livro como um livro inspirado. Porque ele tem doutrina que diverge do restante das Escrituras. Vamos ler? Tobias 4,11. Porque a esmola livra do pecado e da morte e preserva a alma de cair nas trevas. Tobias 12, versículo 9. Porque a esmola livra da morte, ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Meus amados irmãos, professores e alunos da escola dominical, você não terá dificuldade de entender que estes versículos reforçam o ensino de salvação pelas obras. E eu acredito que você conheça Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz que a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. E a palavra de Deus mostra que a salvação é pela graça divina. Ora, entendemos então que este texto diverge do restante dos ensinos que estão na Escritura Sagrada. Também trouxe para você alguns versículos não citados, mas apenas falando o que há neles, que temos em 2 Macabeus, que é outro livro chamado livro apócrifo. Nós temos em 2 Macabeus oração pelos mortos. Nós temos também em 2 Macabeus culto e missa para mortos, citados ambos no capítulo 12. Ou seja, são ensinos que reforçam a prática da intercessão pelos mortos. Ora, nós não vemos nenhum ensino paralelo a este nas Escrituras Sagradas. O que diz a Bíblia é que após a morte segue-se o juízo. Em Lucas capítulo 16, nós vemos um ensinamento sobre o que acontece após a morte, ou seja, um foi levado para o seio de Abraão e outro foi levado para o lugar de tormento. E o assunto sobre o que acontece após a morte cabe à escatologia explicar, nós não vamos nos aprofundar aqui. Portanto, eu trouxe esses 2 exemplos para que você saiba que realmente estes livros têm ensinamentos que divergem completamente do que está revelado em todo o restante das Escrituras. Por isso, os livros apócrifos não constam nas Bíblias dos protestantes. Prosseguindo, vamos para o terceiro e último tópico da nossa lição: a verdade nas Escrituras. Primeiro, a Bíblia é a verdade plena. O termo verdade, do hebraico emet, significa o que é confiável e correto. O vocábulo grego aletheia tem o sentido de real e fidedigno. Essas 2 palavras, uma no hebraico e outra no grego, são traduzidas como verdade. Nas Escrituras correspondem à realidade exata dos fatos, em concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina, e eu aqui acrescentei um pouco mais do que a revista traz para nós, a Bíblia ensina que o Pai é a verdade, Jeremias 10:10. Jesus é a verdade, João capítulo 14, versículo 6. O Espírito Santo é o Espírito de verdade, João capítulo 16, versículo 13. A palavra de Deus, ela é a verdade, João 17:17. Portanto, é impossível que Deus minta, Hebreus capítulo 6, versículo 18. E Paulo ratifica que Deus não pode mentir. E aí eu trouxe para você algo interessante. Mais uma vez temos aí o alfabeto hebraico. E olha que interessante, irmãos, que a palavra verdade no hebraico significa emet. É a junção do aleph, do mem e do tav. Estas 3 letras, elas estão no início, ou seja, é a primeira letra
do alfabeto hebraico, é a última letra do alfabeto hebraico e é a letra que está no centro deste alfabeto. Isso nos traz uma lição maravilhosa. Isso nos faz lembrar de Jesus Cristo, que ele é o primeiro e o último, ele é o primeiro e o derradeiro, ele é o alfa e também o ômega, que são letras do alfabeto grego. Jesus é a verdade e ele está no início da história, ele está no centro da história e estará também no final da história. Poderíamos aqui avançar muito mais falando sobre isso, mas eu quero mostrar para você que a verdade, ela está sempre presente no início, no meio e no fim. E olha que texto maravilhoso que eu trouxe para você. Ali está a palavra verdade no hebraico. A palavra emet é constituída da primeira letra, o aleph, da intermediária, que é mem, e da última letra tav do alfabeto hebraico. A verdade é sempre completa, isto é, tem começo, meio e fim. Até mesmo a forma das letras trazem ensinamento. Olha que maravilha! Todas as 3 letras têm o que chamamos de 2 pernas. A verdade se sustenta, ela nunca cai. Deus criou uma língua perfeita para revelar-se ao mundo e mostrar que Ele é a verdade e que essa verdade está revelada em sua palavra. Que coisa maravilhosa, que ensinamento maravilhoso. A palavra de Deus diz para nós, no Salmo 119, versículo 89, o seguinte: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A verdade, ela sempre prevalece. E é por isso que a palavra de Deus se sustenta durante séculos e séculos, porque a palavra de Deus permanecerá para sempre, porque ela é a verdade. Vamos então ao segundo item do terceiro tópico, a verdade espiritual e moral. A Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para nossa salvação e crescimento espiritual. Tudo o que Deus requer do homem e tudo o que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na palavra de Deus. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus, meus amados irmãos, diz que é pecado, permanece sendo pecado. Por isso, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Assim, enfatizamos que a Bíblia é a inerrante verdade, tanto espiritual quanto moral. Que interessante, meus amados irmãos. A palavra de Deus permanece para sempre. E aquilo que está na palavra do Senhor, como pecado, negligência, desobediência, continua sendo pecado, negligência, desobediência. Nós não aceitamos o relativismo de forma alguma. A palavra de Deus é absoluta e nós também o somos. Então a palavra de Deus permanece para sempre e diz a palavra do Senhor que aquele que faz a vontade do Senhor também permanece para sempre. Se nós assim seguirmos os ensinamentos do Senhor, também permaneceremos para sempre. Prosseguindo, vamos para o terceiro e último item do terceiro e último tópico desta lição: a verdade histórica e científica. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Por conseguinte, a Escritura não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda falsidade, fraude e engano. Vamos, portanto, à
conclusão da nossa lição. Apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo o que diz. Amém. Nós terminamos convidando você para a próxima lição. Não perca a próxima lição, a lição de número 4, que tratará sobre a estrutura da Bíblia. Terminamos aqui a nossa lição, agradecendo a você que nos assistiu até aqui. E se você não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição. Se já é inscrito, deixe seu comentário, seu like. E assim nós prosseguiremos fazendo o nosso trabalho. E oreis por nós para que Deus possa nos abençoar, nos dar a sua inspiração a cada dia. Deus te abençoe e te dê uma ótima aula no nome de Jesus. Amém e amém.